Queridos membros da nossa igreja, Igreja Batista do Morumbi, nós estamos apresentando para você, com essa programação aqui, fóruns de debates sobre temas que serão importantíssimos você conhecer, principalmente se você está interessado no que vem pós-pandemia. E eu queria hoje apresentar uma pessoa muito especial que vai trazer o tema de planejamento estratégico em meio à crise. E é o Armando Pompeu, é membro da nossa igreja, é um dos líderes da nossa igreja. Ele é executivo do mercado financeiro, empresário e investidor, mais de 30 anos de experiência como executivo em instituições financeiras. E esse homem tem sido um amigo muito grande da Igreja Batista do Morumbi, assim como um dos líderes de crédito que nós temos dentro da nossa igreja. Armando, queria deixar com você a condução desse fórum e que Deus abençoe você e seus convidados. Apresente eles para nós. Obrigado, Humberto. Prazer estar aqui contigo e desejo do nosso coração que o conteúdo que a gente vai discutir aqui possa ser útil, especialmente para empresários, empreendedores, executivos, nesse momento importante de crise, de tomada de decisão, né? Bom, eu tomei a liberdade de convidar aqui duas pessoas que particularmente eu admiro muito e que são duas grifes, né? Eu, quando penso no Rômulo, o Rômulo é um executivo extremamente experiente, vivido sobretudo no mercado financeiro, e o Rômulo Dias é uma grife no mercado financeiro. Isso é uma coisa muito legal. O Rômulo foi Bradesco, Bradespar, foi presidente da Cielo, fez o maior crescimento da companhia, maior valor da companhia, ganhou todos os prêmios de melhor empresa para se trabalhar, portanto sabia focar resultado e cuidar das pessoas com excelência. Foi CEO do Grupo UOL, que envolve 4 grandes e importantes empresas ali, a PagSeguro, a Audível, a Edtech e o Portal UOL, né? Então, Rômulo, é um enorme prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por esse tempo e por compartilhar um pouco da tua experiência, né? E vou apresentar também já o Laércio. O Laércio é uma grife no mercado de tecnologia, de inovação, é o CEO da Cisco, maior companhia de infraestrutura e serviços para telecomunicações. Então, isso que está acontecendo aqui, a verdade é que para essa imagem chegar até a tua casa, o teu escritório, acredite, ela passou por vários roteadores e softwares e equipamentos da Cisco em vários lugares, e a Cisco é considerada, sobretudo, por excelência. É muito interessante quando vai se discutir em empresas a infraestrutura, quando se olha para a Cisco e diz, bom, ali é confiável, né? A palavra confiável é uma coisa muito forte na tecnologia. E Lércio, parabéns pela tua condução à frente da companhia e obrigado pelo teu tempo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês também aqui, junto com o Rômulo e o Humberto e você, Armando. Legal. Gente, os especialistas têm dito que agora cada empresário, cada executivo precisa projetar cenários diferentes ou alternativos que possam acontecer com seus negócios, né? Ou seja, estamos no meio de uma crise, a pandemia e o confinamento é uma realidade, mas mesmo acabado o confinamento, tem uma crise, sobretudo do ponto de vista econômico, relevante aqui pela frente, e que indiscutivelmente fará com que as empresas tenham que se repensar, se reconceituar, né? E eu tenho visto muitas pessoas dizerem, olha, é importante você ter um cenário, caso essa crise passe relativamente rápido, qual é o teu plano de ação, teus indicadores de performance, os cuidados especiais que você tem que ter, quais são os planos que você tem que ter para um cenário de mais médio prazo e, inclusive, um cenário de longo prazo, que faça a tua receita cair muito, seus clientes, e como é que você ajusta a companhia para que ela possa sair fortalecida desse caminho. Eu perguntaria aos meus dois amigos aqui sobre essa questão de construir cenários. Que dica vocês podiam passar para a gente, baseado nas experiências de vocês, em relação, seja aos compromissos orçamentários e de P&L que vocês têm, seja a necessidade de adaptações, né? Quer começar, Rômulo? Bom dia a todos, bom dia Armando, Humberto, Laércio e a todos que nos ouvem. É um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que isso seja produtivo, prático e inspirador simultaneamente. Respondendo especificamente a sua pergunta, Armando, a construção de cenários
mais do que nunca se torna essencial nos dias de hoje. Ela sempre foi necessária para a empresa saber para onde vai, e é comum a gente falar sempre em 3 cenários, às vezes a gente faz até 5 ou um pouco mais, mas normalmente os 3 cenários básicos: o otimista, o cenário base e o cenário worst case cenário, que é o pior cenário. E mais do que nunca, neste contexto, que eu não diria que é nem conjuntural, eu diria até estrutural, porque não é a situação apenas de momento, mas está mudando efetivamente a estrutura, as teias da cadeia econômica, bem como todo o seu entorno. Eu diria que mais do que nunca é importante você, empresário, focar e se preparar. Focar não é bem um termo, mas se preparar para o pior cenário. Isso não significa dizer que você vai focar e vai ficar com um mindset negativo, porque, por outro lado, também, se a pessoa tiver com um cenário negativo e for uma pessoa negativa, aí a coisa não vai para frente. Há vários líderes que dizem que eu não seguiria um líder pessimista. Ninguém segue um líder pessimista. Ninguém segue um líder que está chorando pitanga, reclamando da vida, ou a dor, aquela famigerada hiena chorante que os mais velhos, eu acho que o Laércio não era nascido nessa época, com certeza. Obrigado. Mas com certeza nós 3 éramos, e que é um desenho que a gente via muito e que aquela figura marcou muito a minha infância, porque estava sempre reclamando: ó vida, ó dor. E a pessoa quando se envolve com um ambiente desse e se torna também extremamente negativa, por mais que ela construa cenários otimistas, ela não consegue implementá-los. Então, cenários. A gente tem que se preparar para o pior e ir fazendo as adaptações à medida que eles surgem. E, nesse sentido, acho que os cenários, não somente econômico, mas, dessa vez, o cenário social, porque nós estamos vivendo, desnecessário falar sobre o tema, todos conhecem isso, um momento absolutamente inaudito, nunca vivido na história deste país, na história desta humanidade. Falei na história deste país só para chamar um pouco a atenção para o que eu estou falando. Eu não sou ex-presidente da República. Mas, enfim, e ao se preparar para o pior, porque de fato o pior está acontecendo e haverá outros temas sobre gestão de caixa, etc. e tal, preparamos para o pior do ponto de vista de cenário econômico, o que pode dar errado. Então, a gente vai ter que ter muito foco no cliente, como é que a gente pode atender o cliente de uma maneira bem mais de perto do que a gente vem atendendo até o presente momento, como é que a gente faz para se diferenciar em relação aos concorrentes, como é que a gente faz também para sobreviver no curto prazo e no médio prazo. E aí, muito embora não seja o tópico aqui da nossa conversa, falar também sobre caixa e planejamento financeiro é absolutamente crítico e essencial. Nós temos que ser low cost, mais do que nunca, tanto na vida pessoal como na vida executiva, como gestores de pequenos ou médios negócios, porque não dá para contar com o ovo na galinha. Por quê? Porque a gente sabe que se a receita não vem, quando a receita não vem, a gente tem que ser absolutamente, talvez radical na questão de custos, sempre olhando para pessoas com um olhar diferente, não porque pessoas não são números, mas se preocupando com isso. E um último comentário, para que a gente possa fazer aqui um bate-bola, eu diria que a gente tem essa questão, e que, diga-se passagem, hoje tem gerado mais debates do que propriamente outros temas. A questão econômica vis-à-vis a questão social. O que é mais importante, se é a quarentena, se é salvar vidas, ou se é a questão econômica, como se pudéssemos dissociá-las. Eu acho que elas não são totalmente dissociáveis. Tanto que essa questão, eu até outro dia vi um dos muitos artigos que tem saído, ela, de certa forma, deixou um pouco de lado a questão política. Veja a que ponto chegamos. O que mais dá hoje é motivo de discórdia, segundo eu tenho lido, é quem defende isolamento vertical, quem defende isolamento horizontal, é quem defende volta para a economia, quem defende a questão social ou sanitária. E com relação a cenários, o cenário, para mim, de social, por assim dizer, eu tenho a impressão que o Brasil talvez seja um dos primeiros países a sair da
da crise social, do isolamento social. Não que eu concorde, eu não quero nem caminhar por aí, porque eu acho que esse não é o tema da conversa. A gente está falando de cenários e talvez a gente tenha que pensar sobre isso. Comparativamente a outros países, por uma série de motivos que, repito, enfim, me levam a ter essa opinião. Não estou dizendo que ele será o primeiro, mas eu penso que ele será um dos primeiros a sair do isolamento social. Por outro lado, eu acho que ele vai ser um dos últimos a sair do isolamento econômico. Isolamento econômico no sentido de ele, não de ele estar isolado, mas dado que o Brasil não tem a mesma infraestrutura social, a mesma infraestrutura econômica, os mesmos ciclos produtivos que as grandes economias têm, e dado que ainda somos, né, de certa forma, uma economia de terceiro mundo, ou economia emergente, que é um nome mais bonito, esse desarranjo econômico que está sendo provocado por conta do isolamento ou a questão sanitária vai trazer rupturas bastante fortes, na minha visão, nos fluxos de produção, e o Brasil, por conta das particularidades que tem, como já mencionei, da economia que tem, do seu tecido social, de um tecido social mais frágil, acho que ele vai ser um dos últimos países a sair da crise econômica. Lércio, o que você acha disso? Não, na verdade, eu sabe, apoio e assim, repito todas as palavras do Rômulo em relação ao planejamento. Planeje-se para o pior. Quanto mais preparado você está para a maratona que é longa, melhor você está. Se ela for um pouco mais curta, então não tenho dúvida disso. Prepare-se de uma forma exageradamente. Acho que preparação e planejamento é uma palavra extremamente importante. O Rômulo cobriu muito bem isso, eu concordo com ele 100% no lance de sempre para o pior. E se você se prepara para o pior, você vai estar sempre um pouco mais tranquilo, se não for tão ruim assim. O duro é você relaxar. Então, eu vou pegar aqui para poder dar um outro pano para as palavras do Rômulo, o lance de prepare-se para você. Prepare você. Porque a gente tende a estar sempre preocupado, né, só com o planejamento, ou com a cota, ou com a meta, como eu vou entregar. E você se coloca, às vezes, também, o seu coração preocupado com absolutamente tudo, nervoso com absolutamente tudo, e se coloca, vou dizer até, doente por absolutamente todos os quesitos, aqueles que você pode controlar e aqueles que você não pode controlar. Mas, infelizmente, nós, como seres humanos, como executivos, como empresários, a gente tende a ficar nervoso e desgastado com tudo. Então, precisa, em algum momento, né, separa um pouco isso dentro de você. Né? Aqueles que são os itens, né, os quesitos que você não pode controlar, a taxa do dólar está subindo demais. Você não pode controlar isso. Você pode ficar nervoso, planeje-se para isso, mas não fique doente com isso. Meu Deus, eu tenho que abaixar. Você não consegue controlar. Então, foca a tua energia, o teu estar, o teu coração, a tua mente, nas coisas que você pode controlar. O teu planejamento, seja ele para médio, longo ou curto prazo, tem que ser baseado em fatos que são imprevisíveis, mas sempre em cima de quais são os fatores, aonde a minha criatividade pode estar, em cima dos fatores que eu posso controlar. E cuida demais de você, né? Eu gosto demais, eu escuto demais conselhos, né? E tem um conselho de um sujeito chamado Salomão, lá 900 anos atrás, né, no seu livro de Eclesiastes. Eu sou apaixonado por esse livro de Eclesiastes, sou apaixonado pelos conselhos de Salomão. O Eclesiastes, eu brinco que é o livro mais ranzinza que tem na Bíblia, e é o livro que eu mais gosto, né? Mas ele tem ali, né, no capítulo 11, ele tem algo que fala bem claro disso, que é: afasta do seu coração toda a ansiedade. E cuida bem, acaba com o sofrimento do teu corpo, cuida do teu corpo. Se você cair,
não vai adiantar nada o planejamento todo que você estiver fazendo. Se você cair, você vai deixar cair sua família, você vai deixar cair seu trabalho, você vai deixar cair seu negócio. Então, você tem que estabelecer um balanço físico, mental e espiritual muito forte para que você se mantenha forte. O Romulo falou bem aí, ninguém segue um líder que está cabisbaixo, que está triste, que está acabado, que está se entregando. Ninguém vai dar moleza para a gente nesse momento. Você vai poder chorar, sentar e se acabar, ou você vai poder chorar, porque chorar é normal. Os grandes líderes da Bíblia todos choraram, todos se desesperaram, todos falaram, não, isso não é para mim, não, isso eu não consigo, não, isso não dá, não, esse desafio está forte demais para mim. Mas uma vez que se estabelece com os pilares principais da sua vida, você consegue seguir. Então, eu queria deixar essa mensagem do cuida de você primeiro, sabe? Você tem que colocar a máscara em você, cuida do seu oxigênio, aí você consegue colocar na sua família, nos seus filhos, nos seus colaboradores, nos seus clientes, uma realidade universal que não vai acabar nunca, ela vai sempre existir, né? Você tira os olhos de você mesmo e coloca nas outras pessoas e mágica vai acontecer na sua vida. Coloca os seus olhos na sua família, coloca os seus olhos no Altíssimo, coloca os seus olhos no seu cliente, seja verdadeiramente preocupado com as outras pessoas, com os negócios das outras pessoas, seja sinceramente interessado no seu planejamento, coloca isso, como eu vou ajudar os outros a vencerem. Eu tenho certeza que quando você tira os olhos de você e coloca nos outros, o universo todo conspira ao seu favor para você ser o vencedor. Enquanto planeja, seja vulnerável, aceite que você é humano, aceite que é difícil. Você está numa posição de super-herói, como executivo, como empresário, porque você tem centenas de famílias, muitas vezes, que se alimentam de acordo com a tua decisão. Isso é difícil demais. É um piano que fica nas costas, que você fala, como é que eu tiro ele daqui? E você precisa se cuidar. Você vai fazer o plano a curto, a médio, a longo prazo, mas o próprio Salomão, lá atrás, também ele fala, coloque 100% dos seus planos na mão de Deus. E confia, não confia pouco, confia muito, entrega de verdade. Porque se você simplesmente confiar na sua própria essência, na sua própria razão, no seu próprio entendimento, você está fadado a cair. E eu até não quero tomar tanto tempo aqui, mas só para eu terminar, conta, né? Seja quanto mais, é mais fácil a vida assim, inclusive, né? Seja transparente, seja genuíno, seja autêntico. Então, quando você chama, né, a tua empresa inteira, fala, pessoal, estamos aqui, esta é a situação, preciso planejar, preciso ouvir vocês. Nós todos estamos nesse mesmo barco. Uma decisão errada da minha parte derruba todo mundo. E se vocês não estiverem junto comigo na decisão, eu vou ser derrubado. Então, não adianta muito. Então, a gente precisa juntos, né? A história bacana, né, de Neemias na Bíblia, que teve um ponto, ele fez justamente isso, ele chamou todo mundo, venham, vejam o que está acontecendo, embarca todo mundo de mão dada, porque um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se quebrar, então você tem que estar de verdade, de mão dada, com todo mundo, com todos aqueles que acreditam, esquece também os zombadores, os que vão falar mal, porque quando você começa a juntar todo mundo para vencer, tem aqueles, não, isso não vai dar certo, isso não funciona, eu não quero saber disso, eu não vou ajudar, estamos ruim mesmo, isso vai dar uma desgraça, ó, Deus, ó, azar, ó, tudo é ruim. Deixa isso de lado, foco naquilo que é certo, foco nas pessoas e foco no planejamento, exatamente com o mesmo ânimo, entusiasmo, por mais difícil que seja, assim como o Rômulo comentou, que eu gostei bastante aí também. Vou parar aqui, senão eu me empolgo demais aqui. Muito legal a tua fala, porque a verdade é que a gente que já viveu um pouco, a gente aprendeu que as crises passam.
mas nós temos que ter a sabedoria e o discernimento de não sucumbirmos nas crises, né? Quem morre na crise não tem como sair dela, né? Seja pessoa ou seja até uma empresa. Agora, quando a gente se mantém estável e, sobretudo, se prepara, e você colocou bem, tanto a parte do corpo, do físico, do intelecto, da alma, isso é absolutamente fundamental, né? O Rômulo, quando falava dos cenários, foi interessante porque você transcorreu algumas dimensões do planejamento, né, Rômulo? Você falou da importância de ter um planejamento para clientes, entender o mercado, entender o que as mudanças de mercado. Você falou sobre a importância de ter um planejamento financeiro sério e, sobretudo, a gestão do caixa, que, na minha opinião, é um dos maiores problemas das empresas, principalmente médias e pequenas no Brasil. Acho que não foram muitos os empresários que tiveram a oportunidade de aprender de fato como é importante ter um caixa saudável, um caixa vivo, um caixa que dê respaldo para esses momentos, né? E nós sabemos que alguns têm, e portanto queria discutir um pouco com vocês, quem tem algum caixa, qual é a melhor prática daqui para frente. Mas tem outros que não têm caixa, né? Pelo contrário, tem boa parte das pequenas e médias empresas são alavancadas, né? Então, como lidar com essa dimensão financeira, e depois a gente podia falar um pouquinho de mercado e clientes, e aí depois eu queria passar por tecnologia, mas sobre dimensão financeira, que conselhos vocês dariam para as pessoas? Eu gostei muito, se me permitir, Armando, voltar um pouquinho só o que o Laércio falou. Até porque a gente começou falando mais da questão da concepção do planejamento estratégico e ele, com muita propriedade, trouxe a questão do cuidar de si mesmo e do cuidar das outras pessoas e como fazê-lo. Se eu pudesse acrescentar um pouquinho nesse tema, no suposto de que a gente não vai voltar a ele, que a gente vai dar sequência a outros para complementar aqui a nossa fala, ele falou sobre comunicação frequente, falou sobre questões de controlar coisas e não controlar coisas, e usou o exemplo do dólar. O dólar, como todos os economistas sabem, que o dólar existe para manter a humildade dos economistas. Todos erram quando projetam a taxa do câmbio, todos. E o primeiro a dizer isso foi o Greenspan, que foi presidente do Banco Central, quando se reuniu com vários presidentes do Banco Central e perguntou qual que era o objetivo do dólar. E todo mundo dizendo que era para controlar o déficit na balança comercial, ou então estimular exportações, déficit em transações correntes. Ele falou, não é para nada disso, é para manter a humildade dos economistas, porque uma coisa é sabida, todos errarão. Então, se alguém está dizendo para vocês que o dólar, em 31 de dezembro, vai estar em 4,29 ou 5,48, eu diria o seguinte, que os bons caras que preveem dólar e que erram quase que consistentemente, simultaneamente, eles não sabem o dólar da próxima semana. Ainda mais no momento que a gente vive hoje. Tendo dito isso, sabe, o que a gente controla e o que a gente não controla? Eu tenho uma expressão seguinte, o que não tem solução, solucionado está. Se não tem solução, está solucionado. Não tentar resolver um problema que não tem solução. Isso vale para planejamento, vale para a caixa, e a gente vai entrar aqui mais especificamente nos detalhes. Outra coisa também que é importante, neste momento não, é um momento que a gente, como eu comentei no início da minha fala, nunca passou. A crise de 2029 demorou muito tempo, do ponto de vista, por exemplo, a Bolsa de Valores demorou cerca de, se eu não me engano, 270 dias para ela cair 20%. Na crise de 2008 foi alguma coisa em torno de 9 meses, se eu não me engano. E nessa crise agora, mais recente, demorou 27 dias. Diga-se de passagem que, no caso específico americano, até já voltou muito em função dos estímulos monetários, creditícios e fiscais que o governo e o Banco Central americano vêm adotando. Mas, de qualquer forma, a crise está grande, não está? Então, o que você faz? Você vai esconder do funcionário? Você não vai falar nada? Você não precisa ser poliana, chegar a acreditar em Papai Noel, etc. e tal, mas, ao mesmo tempo, você também não pode ser a hiena chorante, como eu falei, mas, simultaneamente, você tem que, quando se faz necessário, ser absolutamente transparente. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, que as pessoas não gostam de... Você não pode dividir uma coisa ruim com o time. Mentira. Se você dividir
com o time, falar a verdade para eles, trazê-los para junto do jogo, dizer que nós fazemos parte de um mesmo barco, mas também não pode ser aquela coisa, fazemos parte do mesmo barco, aí você fala uma coisa na frente e faz outra coisa por trás. As pessoas veem a dissonância cognitiva nas nossas mensagens, não somente naquilo que a gente fala, mas como é que a gente se posiciona. Eles leem cada Jack Welch já falava isso, a liderança é feita de um somatório de pequenas mensagens que você passa diariamente. E se você não é consistente na sua mensagem, se aquilo que você fala, walk the talk, não é aquilo que você faz, mas na prática, não é só quando a gente faz a apresentação em PowerPoint. Eu ia falar aqui apresentação em slide, mas ia denotar a idade. Então, a apresentação em PowerPoint, né, não é só nesse momento. É na prática, no dia a dia, nos pequenos gestos. Dê um problema ali com o funcionário, chama, conversa, fala, seja honesto, apresente um feedback. Não vá falar também, olha, eu estou fazendo um processo de fusão, a empresa está sendo vendida. Não dá para dizer um negócio desse. Mas aquilo que pode ser dito, deve ser dito com a mais absoluta transparência, e desde que você esteja sendo consistente e tratando os funcionários como gente, com metas, mas ao mesmo tempo chamando para o jogo, né? Liderando pelo exemplo. Foi citado aqui o exemplo do livro de Neemias. Deixando de ser chefe e efetivamente sendo líder, isso tem um impacto, é uma bomba absolutamente poderosa quando você tem uma combinação de ganhar a alma da pessoa dentro da empresa e ter uma remuneração competitiva. E a última coisa, também a gente tem que aprender, outra coisa que a gente viu no livro de Jeremias, é ser generoso. E generoso não é só generoso na hora de distribuir bônus, muito embora a gente aqui esteja falando de pequenas e médias empresas, mas tem empresas maiores, mas tem comissões de venda, etc. e tal. Sim, é também nessa parte. É também o bolso, o nosso bolso da calça, onde ficava a carteira, porque hoje em dia a gente tem um celular e paga, né, com a própria aproximação, mas o bolso da nossa calça, o nosso celular financeiro, ele precisa ser convertido também. Ele precisa ser convertido para que as pessoas vejam que você não fala de generosidade, faz não sei o quê. O que você faz com o teu tempo? O que você faz com os seus recursos? O que você faz também nos elogios e na falta de elogios? Você tem que cobrar, mas ao mesmo tempo você tem que ser generoso. Uma coisa que eu aprendi também é que as pessoas... Foi um tutor na minha carreira, ele dizia assim, como sabe o que as pessoas precisam? Eu falei, o quê? Carinho. As pessoas precisam de carinho. Carinho. O que é carinho? Elogiar. Eu trabalhei em banco de investimento, uma escola muito interessante, muito focada em resultados e muito bacana, mas uma coisa que eu via que parecia que precisava ser desenvolvida era esse lado mais humano. Você chegar junto. Tinha gente que as pessoas não precisam de tapinha nas costas, as pessoas precisam de dinheiro, precisam pagar a conta do condomínio, precisam pagar a conta no banco, a conta de luz, mas as pessoas precisam de carinho, precisam ser reconhecidas. Então, com essa excelente deixa aí que o Laércio colocou, para entrar nesse aspecto, porque não pode ser só planejamento, só o aspecto absoluto e definitivo dos números, porque isso sozinho ele não ganha vida. Quem faz a vida, quem faz os números, quem faz a venda acontecer, quem faz produtos novos, quem chega junto do cliente e o convence, ou se você está sozinho com 2, 3 pessoas, é você, né? Que a gente falou aqui, você que precisa estar com um olhar positivo. Não tem problema nenhum chorar, não, gente. O Laércio também falou sobre isso. Para mim, um dos maiores líderes da Bíblia, ou um dos maiores exemplos da Bíblia, um dos maiores líderes da Bíblia, a gente falou aqui de Neemias, mas eu sou muito fã de Davi. Muito fã de Davi. Davi mostrava na sua essência o seu lado humano. Os salmos mostram ali aquele lado de uma pessoa que falha, que erra como pai, que erra como líder. E quando você erra, o que você faz? Você enfia a cabeça debaixo do travesseiro? Ou então você faz que nem um animal, o cisne, se põe a cabeça debaixo da terra e se esconde? Não, você vai para frente e diz o seguinte, olha, gente, eu errei. E se eu errei, me desculpem. Quando você fala um negócio desse para as pessoas, tem um poder desde que seja sincero, não é só para falar alguma coisa da boca para fora. Isso tem um poder de, na hora de conceber o planejamento,
as pessoas vão estar compradas. Elas vão entrar na guerra junto contigo. Literalmente, eu usava essa expressão, a gente está numa guerra. Só que eu nem imaginava que eu ia passar por uma guerra dessa, ninguém. Então, quando você vai para a guerra, concebeu, e o caixa está pequeno, pô, a coisa está difícil. De vez em quando você tem que chegar para o teu liderado, aí chega, pô, a vida está difícil, não sei. Tem gente que tem essa psicologia um pouquinho mais assim, se abate mais facilmente com as coisas. Eu tive um excelente profissional que trabalhava comigo, nos melhores na área de vendas, mas de vez em quando vinha, está muito difícil. Aí teve uma vez, levanta da cadeira. Aí, o que é? Aí eu falei, chama outra pessoa aqui para não pensar que eu estou fazendo algum assédio sexual. Aí peguei o braço da pessoa, né, os ombros da pessoa, falei assim, cadê aquela pessoa que está sempre com os olhos brilhando? Onde é que ela está? Cadê ela? Eu preciso dessa pessoa, não de alguém que fique aqui dizendo que está difícil, que se você ficar dizendo e repetindo isso, você vai contaminar o time. Aí, estamos agora concebendo o caixa, o planejamento do fluxo de caixa, que é fruto do planejamento orçamentário. A coisa está apertada, a crise financeira. O que você faz? Vai ter que ser aberto, sincero, honesto com o time e dizer o seguinte, gente, as vendas caíram 80%. Como é que é? Não, as vendas não caíram 20%, as vendas caíram 80%. Você sabe o que é isso? 80%. E o que a gente faz em uma situação como essa? O que vocês sugerem? Deixa o pessoal falar um pouco e vai chegar uma certa hora, então tá bom. A gente vai seguir por aqui, tem a medida provisória que hoje permite uma série de coisas ou não. Cada empresário vai saber o que tem que fazer. A gente está falando aqui de princípios, de metodologias, mas, ao mesmo tempo, quem sabe qual molho utilizar para aquela comida que está sendo preparada é o próprio empresário, é o próprio gestor, é o próprio dono de empresa, é o próprio líder. E um último comentário, e dentro dessa linha, gente, do ponto de vista de gestão, se tivesse que dizer alguma coisa mais importante do que qualquer outra, falando de questões numéricas, se é o que eu posso colocar nessa caixinha, a principal coisa é caixa, preservação do caixa, do fluxo de caixa. Então, cortar custos, despesas, é que nem cortar unha, todo dia você tem que cortar. Na crise, na época de sucesso e muito mais agora, para que este inverno, que vai ser longo, eu comentei no início da minha fala, tirando a questão da quarentena social, da quarentena de isolamento, é possível que a gente demore mais a recuperar. E para isso a gente precisa estar preparado e o foco maior dentro do planejamento tem que ser no caixa. Então, criando produtos também, com coisas que os clientes queiram e mantendo o ânimo da galera. E o teu próprio ânimo. O ânimo da galera. E nessas horas, se precisar, se vocês me permitirem aqui, eu, por acaso, hoje estava lendo, eu também gosto muito de Salomão, Laércio, Eclesiastes, Provérbios, mas hoje eu estava, e gosto muito, obviamente, do nosso mestre maior, Jesus. Aquele texto que ele fala sobre a solicitude pela nossa vida. E ele falou assim, posso falar, Armando? Muito bom, vá à frente. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, é a linguagem, a edição revista e corrigida, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, sendo ansioso, que foi aquilo que o Laércio falou, poderá acrescentar um côvado da sua estatura? Dizendo de uma outra forma, se vocês nem podem cuidar das coisas mínimas, por que vocês estão ansiosos pelas outras? Não adianta. Não vai mudar o mundo. Pelo contrário, você só vai sofrer mais, vai ficar com úlcera, com problemas outros. Eu já tive úlcera também, tá, gente? Que a gente fala isso e a gente precisa se lembrar dessas coisas. Considerai os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste
a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Estou acabando. Não pergunteis pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. E não andeis inquietos. Buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, é isso aqui que eu gostaria de deixar nesse estágio aí. Desculpe ter me alongado um pouquinho mais do que eu deveria nesse momento. Não, foi fantástico. Começando pelo Laércio, a minha impressão, Laércio, é que tudo que está acontecendo, como eu comentei, vai acelerar muito a transformação digital do mundo que a gente vê hoje, né? Estarmos fazendo isso de forma digital é uma prova disso, né? A gente tem visto escolas se reinventando. Curso de medicina nunca admitiu-se que fosse feito à distância. Agora todos os médicos estão tendo que estudar à distância, só para dar um exemplo claro, né? Na tua visão, Lércio, e depois eu queria perguntar mesmo uma coisa para o Rômulo, considerando que a sociedade será diferente no pós-crise, seja porque haverá mudanças de hábitos, ou haverão mudanças de hábitos, melhor dizendo, e do lado da tecnologia, existem tantas ferramentas novas e a cada dia surgindo mais, qual é a tua visão de futuro para a melhor aplicação da tecnologia e o que um empresário, um executivo deveria estar atento neste momento para tirar proveito de tecnologia no desafio do presente? Acho que o microfone está desligado. Melhorou agora, né? Voltou. Agora sim. Não, realmente, eu acho que nunca se falou tanto em tecnologia como tem se falado agora, por ocasião dessa situação toda dentro de casa. É uma necessidade do ser humano se comunicar, interagir, estar com, conectar-se com, e você não ter... E agora a tecnologia está te permitindo isso. Tem uma maravilha que eu acho nisso tudo, que eu costumo dizer que a tecnologia que salva é a mesma que cega. É a mesma. Então, a tecnologia, aquela tecnologia que quando você está chegando em casa do trabalho, que não é o que está acontecendo nessas últimas semanas, mas você está chegando em casa do trabalho e o teu filho quer te dar um abraço, ou sua filha quer te contar como foi a aula de balé, e você fala, espera um pouquinho que eu tenho só mais um e-mail para responder, eu tenho só mais um dashboard para analisar, eu tenho sempre só mais uma. É a tecnologia te afastando daquele que te ama, que você ama. Mas essa mesma tecnologia consegue conectar você com seres amados ao redor do planeta inteiro. A mesma tecnologia consegue unir o médico ao paciente, consegue unir um conteúdo de uma escola ao que necessita de uma aula, consegue unir as oportunidades àqueles que estão de joelho no chão, orando nos cantões do nosso Brasil. A tecnologia que cega, que o exemplo, é a mesma que salva e pode fazer tudo isso. O primeiro ponto que a gente tem que colocar em mente é aceitar uma realidade. A tecnologia é uma realidade. Nós, os cidadãos e clientes, consumidores, não importa, nós já nos tornamos digitais. A história de não, mas o digital, não, mas isso é muito impessoal, não, mas isso é muito... É uma realidade. A gente é assim, se eu perguntar aqui para vocês, aqui, vocês quatro, vocês três, o que vocês viram de televisão hoje, talvez nem vai falar, não deu tempo de ver. Mas se eu falar quantos vocês acessaram alguma aplicação aqui, todos vocês aplicaram muito. Eu assisti o culto no domingo da igreja, do pastor Lisanes, tudo pelo celular. Então, a vida... Eu conversei essas semanas atrás com 2 ministros de Estado. Conversei por onde aqui, da mesma forma que a gente está batendo esse papo agora. Então, a tecnologia, ela é uma realidade. Então, os empresários, os executivos, não podem mais negar isso. A tecnologia é maravilhosa, mas eu vou continuar usando aqui o meu papel, deixa essa parte para minha secretária ou para o estagiário que acabou de entrar. Não, abraça, né? Você como
como líder, como empresário, como executivo, você tem que ser um verdadeiro embaixador da tecnologia, não importa na organização que você esteja, porque é assim que funciona. Não nega o fator de que ela pode, de verdade, colocar o teu produto e serviço em massa, em larga escala, no território, nos territórios que você busca expor o teu... Eu já vi gente agora que estava num mundo pequeno, dando aulas ou algo desse tipo para algumas pessoas, para algumas classes, de repente agora está tendo que ser virtual. Pô, já que tem que ser virtual, deixa eu fazer isso para o Brasil inteiro. Então isso acontece, a tecnologia consegue elevar os seus serviços e os seus produtos em larga escala no território que você bem escolher. Então, você tem que, ou você escolhe ser o cara do não dá certo, não quero, não gosto, não vai, ou você vai ser o embaixador da tecnologia, e começa pelo líder, começa pelo empresário, começa pelo executivo principal, de abraçar mesmo e saber, nunca, jamais perdendo o ser humano como foco principal de tudo aquilo que a gente faz. A tecnologia, ela é e tem que continuar sendo só um meio para tudo isso. O ser humano, o bem-estar do ser humano, a experiência do cliente ou a qualidade de vida do cidadão, ela tem que continuar sendo o foco de tudo aquilo que você faz. Né? O digital pode te trazer isso, o digital te traz isso. Mesmo que tem hora que passa um pouquinho do limite do bom senso, mas esse é o comportamento humano. Tem realidades que a gente não tem mais como não aceitar que elas vão acontecer. A inteligência artificial vai consumir muito do que a gente faz hoje. Daqui a pouco eu não estou decidindo nem mais o sabor do sorvete que eu vou tomar, porque a inteligência artificial vai falar, hoje você quer tomar o sorvete de abacaxi ou de maracujá. Bom, mas será que isso vai acontecer? Eu não sei. Mas você não consegue mais sair de casa hoje sem ligar o tal do Waze. Você não consegue... Você deixa a tecnologia, a inteligência artificial assumir tantas coisas na sua vida. Você só tem que ter sua mente no controle, no lugar certo, para não deixar isso destruir aquilo que é mais importante na sua vida, que é a tua relação com Deus e com o nosso Salvador Cristo, e a tua relação com a tua família. Isso não pode ser quebrado por nada, porque se você quebrar isso, todo o resto fantásticos planos e projetos digitais que você pode ter, pode acabar realmente não dando em nada. Né? O digital, ele não diminui a quantidade de trabalho que você tem. Né? Eu acho que, inclusive, em momentos como esse, você arregaça as mangas e vá à luta, e vá ao trabalho. Você tem duas formas de enfrentar os desafios. Ou você enfrenta ele sorrindo, ou você enfrenta chorando. Vai por mim, é muito melhor enfrentar sorrindo, por mais que esteja te doendo muitas situações no seu dia a dia. E deixa o digital te ajudar, né? Deixa o digital ajudar a sua empresa, deixa o digital ajudar a sociedade. Não adianta evitar. Milhões de empregos serão eliminados com o digital. É uma realidade, não luta contra isso. Milhões de outros empregos serão gerados. Vamos todos juntos, público e privado, ajudar a sociedade a ser preparada para os milhões de empregos que serão gerados. E eu ia colocar algo que para mim é forte, muitas vezes como executivo parece que isso as pessoas não dão... primeiro eu planejo, primeiro eu vou para a luta, se der tempo eu vou conversar com Deus, se der tempo eu vou orar e vou pedir ajuda, se der tempo, por enquanto eu estou sem tempo para isso. Não, você não perde uma reunião porque ela tem hora marcada. Você não perde o teu exercício, às vezes, porque você tem a hora marcada. Você não perde o aniversário porque tem a hora marcada. Você não perde. E por que você perde o teu alinhamento com o Criador? Por que você perde o teu alinhamento contigo mesmo em poder se conectar e fazer a tua oração? Para mim, eu falo isso aqui sem muito medo de expor aqui minha intimidade, mas a oração faz parte da minha vida o dia inteiro, todos os dias,
e eu tenho o meu horário sim, eu acordo, estou ficando velho mesmo, acordo muito cedo, para mim das 5 às 6, eu acordo 4 e pouco, quando é 5 horas eu estou orando, meditando na palavra, estou conversando com o cara lá em cima, começo a dividir a quantidade de decisões, de coisas difíceis que você tem no dia a dia, com pessoas, com planejamento, mas tudo você tem que elevar, sim, em oração, né? Se você só fizer as coisas, só orar não adianta nada. Não adianta falar, me ajuda, ficar parado, sentado, chorando, ai, me ajuda, me enxuga minha lágrima. Não, só orar e não fazer nada não adianta. E tentar fazer tudo sem orar também não adianta nada. Então, você tem que ter esse mix, você tem que ter essa sua dedicação. De novo, os exemplos que a gente foi dando aqui, mas eu acho que um exemplo que o Rômulo mencionou aí, foi um exemplo de planejamento e um exemplo de execução e um exemplo de motivação de uma equipe para fazer alguma coisa, é de verdade a história de Neemias. Mas o quanto ele colocou a oração em todos os estágios, seja para chorar, seja para pedir, inclusive para pedir sucesso. Ele teve coragem, Deus me dá o sucesso, não é pecado nenhum você pedir pelo sucesso. Faça, ore, peça, cuide dos outros, que as coisas vão acontecer. Então, eu acho que o estar preparado em oração para você planejar o correto é importante, assim, demais. Tem até mas planeja, trabalha, né? Se eu pegar essa história mesmo de Neemias, tem 2 trechinhos ali que eu sou apaixonado pela história, que foi, esteja preparado para a oportunidade. Esse mundo pós-crise vai estar com muita oportunidade, vai passar, não existe pandemia que dura para sempre, vai passar, esteja preparado para o que vai passar. Né? O rei, quando chegou para Neemias, que viu ele triste, puxa, o que aconteceu? Tá jogo duro lá com o meu povo, lá, tá todo mundo sofrendo pra caramba, o que eu posso fazer por você? Cara, ele estava com a lista inteira do que ele precisava. Ele sabia o que ele queria, para quando ele queria, por quanto tempo ele queria, em que passos ele queria, como ele sabia tudo. Ele usou com inteligência o tempo dele, com palavras temperadas com sal, para expor exatamente o planejamento que ele tinha. E ninguém faz isso se não está em constante contato, em oração, né, com o Criador, e se preparando para o momento que vai acontecer. E eu fecho aqui até, para não me delongar, que tem um versículo que, para mim, ele me marca demais, que ele passa tão desapercebido, mas ele fala assim, quando o rei, eu não lembro ali as palavras, está lá no capítulo 2, lá, que o rei pergunta para ele, mas o que eu posso fazer por você? Ele fala, orei ao Senhor e disse, peraí, como assim orei ao Senhor e disse? Ninguém consegue orar em 2 milissegundos. Ele teve 2 segundos. Quer dizer, foi o tempo dele dar uma respirada e começar a soltar. Ele falou, orei ao Senhor e respondi. Quer dizer, o que ele quer dizer com aquilo? Primeiro, esse contato não é um contato, é um contato contínuo. Esteja em contato em fazer o bem, joga teu pão, que vai retornar ali para você, ou seja, faça o bem para as outras pessoas, esteja em contato direto. E quando você tem alguma coisa para enfrentar à sua frente, Senhor, me ajuda aqui, vai. Peça pelo seu sucesso em oração. Né? Você ora o Pai Nosso todo dia. Todo dia você fala, mas você fala ali, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração, essa frase, ela deveria ser dada uma mudada, fazendo aqui uma brincadeira, né? Porque é lógico que Deus sabe que vai ser feita a vontade dele. Não precisa você falar, Senhor, olha, que seja feita a sua vontade, não a minha. Você não precisa falar isso, na verdade, porque a vontade é dele mesmo. A frase talvez pudesse ser, Senhor, eu estou te pedindo isso, isso e isso, mas eu sei que vai ser feita a sua vontade e me dê um coração para aceitar, conforme vão acontecendo as coisas, que eu possa aceitar a tua vontade no meu dia a dia. Mas se for de sua vontade, me permita conquistar isso, conseguir isso. Então, ponha no papel, executa, arregaça a manga, vai trabalhar, trabalha em oração, ore em execução,
mas faça isso com o coração e nunca perdendo. Usa o que você tem na mão, usa a tecnologia, usa os recursos de empréstimo, de caixa onde for preciso, use os recursos de ser vulnerável, admitir aquilo que você não tem, use os últimos recursos que a lei te permite, né? Chega uma hora que é difícil, a batata quente está na mão. O que é melhor, eu manter meus 400 funcionários ganhando um pouco menos, ou eu demitir 100 deles e ficar com 300 ganhando a mesma coisa? É difícil. A pessoa fala que é fácil, tudo, mas na hora que você está com a batata quente na sua mão e você tem ali minutos para decidir, ora ao Senhor e toma a decisão que vem na sua cabeça, mas use todos os recursos que você tem na mão para poder, e se você, de novo, colocar sempre as pessoas, sejam elas clientes, cidadãos, colaboradores, familiares, parentes em primeiro lugar, tudo, o cara lá em cima vai te ajudar um bocado na execução fiel e bem-sucedida do teu planejamento, tenho certeza disso. Muito legal, muito legal. Vocês se me ouvem bem? Parece que tem um eco aqui. Tá tudo bem? Ué. Ouço sim, tá ouvindo bem, tá vendo bem. Para mim tá com eco aqui. Melhorou? Então acho que me resolveu. Vocês falaram muito de princípios bíblicos em cada coisa que vocês comentaram, seja quando o Rômulo leu o texto, mas mesmo quando disseram a importância da transparência, da sinceridade, da comunicação frequente, da honestidade intelectual de agir coerente com o que se fala. E uma das coisas, Neemias foi muitas vezes citado aí com absoluta pertinência, né? Mas me fez lembrar que Neemias provavelmente nasceu no exílio. Provavelmente ele passou os seus primeiros bons anos de vida junto com pessoas que ensinavam princípios bíblicos o tempo inteiro, enquanto eles estavam ali juntos. Ele teve que aprender muito a lidar com a adversidade. E eu acho que essas coisas o capacitaram muito para a fase seguinte da vida dele. Primeiro, o passar por tribulações é inevitável, né? Ter dificuldades e desafios é inevitável, mas essas dificuldades nos aperfeiçoam, né? Sobretudo quando a gente faz o que o Laércio colocou com propriedade, que o Rômulo também citou, que é buscarmos sabedoria em Deus, né? Buscarmos nele a motivação. Sabemos que somos humanos, pisamos na bola, erramos, ninguém aqui, todo mundo aqui é de carne e osso, mas é muito legal ver como vocês são pessoas que mantêm a fé e, sobretudo, têm uma clara motivação de levar Deus a sério na vida de vocês, em tudo que vocês fazem. Isso, na minha opinião, faz toda a diferença. Toda a diferença. Gente, considerando aqui o adiantar da hora, eu quero primeiro agradecer muito você, Laércio, você, Rômulo, por esse tempo, por terem nos ensinado tanto. Obrigado, porque dava para perceber emoção, dava para perceber vocês botando para fora aquilo que vinha do coração. Isso é fantástico, né? E queria entregar a palavra para cada um de vocês, fazerem as considerações, as palavras finais de vocês, e aí na sequência eu devolvo a palavra para o Humberto para encerrar para a gente, pode ser? Laércio. Microfone, acho que está desativado. Alguém me põe em mute, depois eu Não, mas eu agradeço demais a oportunidade aqui. Acho que a boca fala aquilo que o coração realmente sente. Eu tenho um coração muito forte em poder. Eu não sou nada nem ninguém. Eu estou como presidente da maior companhia de plataformas de conectividade do planeta aqui no Brasil. Amanhã eu posso não estar nada, não ter sobrenome, nem cargo, nem título, nem nada. Mas foi ele que me colocou aqui e ele tem me dado honra e glória muito acima de tudo aquilo que eu sonhei. Eu nunca estive no exílio, Armando, mas eu nasci numa cidadezinha chamada Batayporã, com Y, chique, no sul do Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha com 11 mil habitantes. Nasci em 1970, numa casinha de madeira, nas mãos de uma parteira. Meu pai e minha mãe nunca estudaram, eles só aprenderam a ler e a escrever, foi o máximo que eles fizeram, e eles são os meus heróis, eles são os meus verdadeiros,
a sabedoria e pilares que eles me deixaram. Minha mãe está viva até hoje, eu continuo dando trabalho para ela. Filho sempre dá trabalho, continua dando trabalho. Meu paizinho se foi faz algum tempo, e eles são meus verdadeiros heróis. O que eu pude aprender com eles, de que cuida das pessoas, independente de quanto ela tem na carteira, ou do título que ela tem, ou da cor da gravata que ela está usando, me vale até hoje para tudo que eu posso. Eu trabalhei praticamente a vida inteira, eu e meus irmãos, né? Eu já fui pegador de papelão na rua, não tô criando uma história aqui, eu realmente fui, meu irmão com carrinho, pegando lata, papelão na rua. Aos 12 anos de idade, eu era pegador de bolinha de tênis no Clube do Banespa, dos 12 aos 14 anos. Aos 14 anos, eu comecei como office boy num banco, e dali minha vida começou, fui crescendo, fui tendo oportunidades. Então, eu nunca tive no exílio, né? Mas nunca me faltou comida. Eu pegando um pouco do que o Rômulo falou, mas nunca me faltou comida, nunca me faltou nada. Meu pai e minha mãe trabalharam a vida inteira vendendo pão e leite de manhã e cachaça de noite, para poder ganhar alguma coisa aqui em São Paulo, para poder dar para os 4 filhos, que hoje estão bem, graças a Deus. E tem uma frase também, pegando um pouco do que o Rômulo falou ali, dos líderes do campo, e eu vou fechar aqui, que foi quando eu tive que tomar minha primeira grande decisão na vida, que eu era office boy no Banco de Crédito Nacional, que foi comprado pelo Bradesco depois, por onde passou o Rômulo, e eu tinha uma oportunidade de trabalhar com tecnologia. Eu não chamava tecnologia, chamava computação na época. Então, eu trabalhar com computação numa empresa chamada Duratex, que eu tenho um carinho grande até hoje, né? E eu não sabia o que fazer, porque eu era um profissional, eu estava ali empregado, tinha carteira registrada já, e eu não sabia, mudo, não mudo, se eu mudar, vou ser estagiário posso não ser efetivado, se eu não for efetivado, isso tudo me deixava assim dormir de noite. Eu cheguei pro meu pai, que, putz, eu não entendia nada daquilo, sábio homem, que me ajudou demais ali, ele e minha mãe, e eu expliquei tudo isso para ele, que eu não sabia o que fazer, se eu não sabia se eu mudava de emprego, não sabia se eu aceitava o estágio, se eu me desse bem, eu poderia ser um cara grande, se eu me desse mal, eu ia perder a carteira registrada, e isso com 16 anos, o que eu fazia? Aí meu pai olhou para mim e falou: filho, eu não estou entendendo nada que você está falando, mas o seu olho está brilhando. Então siga o brilho dos seus olhos, e eu te prometo que nunca vai te faltar nem o que comer, nem o que você vestir. Vai, siga o brilho dos seus olhos. Então, o brilho do olho vem de um cara lá em cima que coordena todos os seus passos, né? Eu honro meu pai e minha mãe hoje, não por ordem bíblica, mas porque os amo e tenho verdadeira admiração por eles até hoje. E eu digo isso para todo mundo que está aqui, que possa ter oportunidade de ouvir essa palavra. Não deixa por nada, não deixa que o devorador, que o mal, o gente ruim derrube o brilho dos seus olhos. Continua com brilho nos olhos, com um sorriso no rosto, siga o brilho dos seus olhos e toque ainda a vida de muita gente para o sucesso deles e, por consequência, o seu sucesso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Muito legal. Rômulo? Agradecer a oportunidade. Ih, tá dando eco. Não tá não, tá bom. Agora ficou sem sua voz, Rômulo. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Tá. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que não vejo necessidade de me alongar, até porque eu já falei bastante no início e no meio dessa apresentação. Lembrar a todos que as palavras ditas aí pelo Laércio e pelo Armando, pelo Humberto falou pouco, mas são igualmente importantes. E, por último, dizer que é difícil a gente, quando está em momentos de dores muito fortes, e às vezes a gente não consegue, enquanto fala para outros, aquilatar as dores que o outro sofre, quando não tem, né, a receita não vem, quando não vem um dinheiro, a gente vê
o que diz a palavra de Deus, mas o fato é que a gente fica apertado. A alma fica muito apertada, o espírito fica apertado, fica, digamos assim, prestes a cair. A cair não no sentido mais amplo do termo, mas a fraquejar. E não, acho que não tem nenhum problema fraquejar, se eu pudesse dizer alguma coisa para os que me ouvem, não tem nenhum problema fraquejar, não tem nenhum problema, muito pelo contrário, a gente falou isso aqui, você manifestar isso para Deus, em primeiro lugar, e se você tiver uma empresa para os seus funcionários, ou não tiver, para sua mulher, e pedir, assim, do fundo da sua alma, forças a Deus, não somente para enfrentar isso que a gente está vivendo. O Laércio falou sobre a tecnologia, sobre separação, o que nos une, etc. e tal. Mas eu sempre fui um cara muito voltado ao trabalho, à tarefa, à realização. Eu acho que isso foi muito passado pelos meus pais, disciplina. É uma coisa boa, mas volta ao tema que eu estava falando agora no final. Se a alma está apertada, o coração está apertado e você não está vendo solução, além dessas medidas de planejamento, caixa, etc. e tal, põe o joelho no chão, pede misericórdia a Deus, pede intervenção divina de uma forma absolutamente sobrenatural. Fala com alguém que esteja próximo de você, pede ajuda humana, financeira, espiritual, e o nosso Deus haverá de suprir todas as suas necessidades. Amém. Amém. Bertão, com você. Uau, eu estava aqui me deliciando com a presença desses dois queridos. Parabéns pelos homens de Deus que vocês são, pelos profissionais sérios que vocês têm demonstrado ser aqui para os nossos irmãos em Cristo. Obrigado, Armando, pela tua excelente condução desse trabalho que começa aqui. Eu tenho certeza que vai se expandir. Eu queria deixar para vocês aqui só um textozinho, já que o Rômulo disse que eu não falei muito. Então, diz falou aqui, nada, né? Em 1 Crônicas 12:32, diz o seguinte: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Conhecer o que está acontecendo, para saber como se conduzir os outros, é algo tão espiritual, é algo tão bonito que vocês mostraram aqui, que tem a ver com aquilo que Deus está colocando no coração da gente. Nós somos aquilo que cremos, e aquilo que cremos a gente demonstra onde nós estamos, naquilo que fazemos e tudo mais. Eu fiquei encantado de ver dois homens aqui que buscam servir a Deus diante de um mundo que necessita de respostas. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você que está nos assistindo. Eu queria orar por esses três homens aqui e por você que tem o seu negócio, está fazendo questionamentos, o que vai ser lá na frente. Tantos exemplos aqui que foram dados. Ajoelhe-se. Talvez um grande momento como esse você nunca mais vai ter. Onde Deus te colocou dentro da tua casa, onde Deus te colocou junto com teus queridos, para que você pudesse fazer uma reengenharia de pensamento, de planejamento, no meio dessa crise, como você vai lidar contigo e com aqueles que Deus te deu para você administrar. Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer por esses dois homens, te agradecer pelo Armando, Senhor, pela bênção de tê-lo conduzindo, facilitando esse discurso dos dois irmãos queridos, Rômulo e Laércio. Te peço que tu os abençoes, dês a eles, Senhor, a condição de conhecer aquilo que é desconhecido, sobrenaturalmente coloca sobre eles o teu dom de discernimento, Senhor,
para que eles possam ter palavras de sabedoria, que possam ser inteligentes, intelectuais, sábios e espirituais ao mesmo tempo, Senhor. E que isso seja expresso através de cada palavra, de cada sentimento, de cada abraço que eles vão dar daqui para frente. Obrigado, Senhor, por toda essa programação, e queremos entregar cada empresário da nossa igreja, cada micro, médio e grande empresário que nós temos, que Tu possa abençoar cada um, a poder trazer-Te, Senhor, no centro de suas vidas e através das suas vidas abençoando esse mundo. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Um abraço grande, viu? Obrigado.